Nos últimos dias, a guerra na Ucrânia tem mostrado sinais de que pode estar chegando ao fim. O novo governo dos Estados Unidos está avançando com um plano de paz, mas há uma grande questão. O que realmente significa paz para cada uma? Das partes envolvidas, Washington, Kiev e Moscou têm visões diferentes sobre como esse conflito deve terminar. Na Ucrânia, o sentimento é de cautela. Os ucranianos afirmam repetidamente que ninguém deseja a paz mais do que eles, mas também exigem justiça após tantos sacrifícios e perdas. Já a Rússia, apesar de se mostrar disposta a negociar, deixa claro que não abrirá mão dos territórios que ocupou, áreas ricas em recursos naturais e indústrias valiosas. Muitos acreditam que a verdadeira intenção da invasão russa sempre foi explorar essas riquezas. Enquanto isso, Donald Trump tomou uma atitude ousada ao se envolver diretamente com o presidente Vladimir Putin, sem consultar seus aliados. Paralelamente, a primeira-ministra britânica, Tamara, escreveu durante o fim de semana sobre a possibilidade de enviar tropas britânicas para a Ucrânia, caso necessário para garantir a paz. Além disso, o Reino Unido, Alemanha e França vêm discutindo há meses a ideia de formar um exército para enfrentar a ameaça russa e até mesmo enviar soldados ao território ucraniano. Por outro lado, Zelensky está propondo uma resposta histórica à agressão russa. Ele quer reunir a maior força de paz já vista, com um contingente de 100 mil soldados altamente treinados e bem equipados. Durante uma visita à usina nuclear de Khmelnytskyi, no dia 13 de fevereiro, o presidente ucraniano reforçou a necessidade urgente dessa força para garantir a segurança do país. Mas será que a Europa pode realmente mobilizar tantos militares? Os Estados Unidos apoiariam essa ideia? Além disso, surge uma dúvida ainda maior. E se, apesar de todas as tentativas, a Rússia continuar com sua ofensiva? Será que os Estados Unidos e a OTAN poderiam pressionar Vladimir Putin a desistir da guerra? A Conferência de Segurança de Munique, marcada para sua 61ª edição, será a primeira grande reunião entre o governo ucraniano e a nova administração do EUA e pode ser um passo fundamental para a construção de um acordo de paz. Enquanto isso, a Europa tenta definir qual papel pode desempenhar além do aumento dos investimentos em defesa e do envio de armas para Kiev. Mas até que ponto uma demonstração de força militar pode influenciar a postura da Rússia? Essas são questões essenciais para o futuro do conflito. E agora queremos ouvir a sua opinião. Mas antes de tudo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar seu like para ficar por dentro de todas as atualizações sobre esse tema tão importante. Uma das propostas em debate atualmente é o envio de uma força de paz liderada pela Europa para garantir a aplicação de um possível cessar-fogo na Ucrânia. As conversas sobre essa iniciativa já estão em andamento. Durante sua visita a Kiev, o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, afirmou que o Reino Unido está pronto para desempenhar um papel central nessa missão. Enquanto isso, o presidente francês Emmanuel Macron destacou a necessidade de os países europeus estabelecerem garantias de segurança para a Ucrânia. Além disso, o ministro das Relações Exteriores da Lituânia, Kęstutis Budrys, não descartou a possibilidade de enviar tropas para o território ucraniano. Segundo 2 diplomatas europeus, as discussões atuais giram em torno da criação de uma força de dissuasão composta por cerca de 50 mil soldados de 5 a 6 países da Europa. O objetivo seria monitorar uma linha de demarcação entre as forças ucranianas e russas, caso um cessar-fogo seja estabelecido. Enquanto isso, fontes ligadas à segurança europeia afirmam que o Reino Unido e a França já iniciaram planejamentos preliminares para essa missão, que se tornaria um pilar para garantir a estabilidade e impedir a retomada das hostilidades. A importância desse debate cresce à medida que os líderes políticos discutem um possível acordo de paz entre Ucrânia e Rússia.
Atualmente, existem 3 cenários possíveis para a implementação dessa força de paz. Patrulha da fronteira. Entre Ucrânia e Rússia, tropas britânicas poderiam ser posicionadas ao longo da linha de frente, utilizando aeronaves e veículos blindados para monitoramento. Uma força de reação rápida estaria estrategicamente posicionada para responder a ameaças emergentes. Criação de um cordão defensivo ao redor de Kiev. Embora considerado um cenário improvável, essa alternativa envolveria um grande número de tropas e equipamentos militares, funcionando como uma barreira de proteção contra possíveis novos ataques. 3. Transferência do programa de treinamento militar para a Ucrânia. Em vez de treinar soldados ucranianos em solo estrangeiro, essa proposta sugere que o treinamento ocorra diretamente na Ucrânia, reduzindo custos logísticos e acelerando a preparação dos combatentes. França, Polônia e outros países da União Europeia poderiam se envolver nesse processo, contribuindo para o treinamento, defesa aérea e controle da zona de segurança. Apesar das negociações, Londres e Paris mantêm os detalhes da discussão sob sigilo. A posição oficial do governo britânico é que os aliados ocidentais devem fornecer todo o apoio possível a Zelensky, deixando que a Ucrânia decida o momento e as condições para iniciar conversas de paz. Enquanto isso, há uma crescente especulação em Westminster sobre a possibilidade de forças ocidentais garantirem os termos de um eventual acordo. Uma das questões mais delicadas nesse debate é se a Rússia poderá manter os territórios que ocupou dentro de um tratado de paz. Caso isso aconteça, os líderes europeus buscam maneiras de proteger o restante do território ucraniano contra futuras agressões russas. Um grande desafio é a posição dos Estados Unidos. Donald Trump, conhecido por suas críticas ao envio de tropas ao exterior e por suas declarações polêmicas sobre o apoio financeiro à Ucrânia, pode dificultar a participação direta de soldados americanos nessa missão. Muitos funcionários britânicos já consideram essa uma possibilidade real. Diante desse impasse, uma alternativa sugerida pelos IPCUA é o estabelecimento de uma zona desmilitarizada ao longo da fronteira de 1.300 quilômetros entre Ucrânia e Rússia, criando um amortecedor para impedir novos confrontos. Com tantas incertezas no horizonte, o que acontecerá nos próximos meses será decisivo para definir o futuro da Ucrânia e da segurança europeia como um todo. O presidente francês, Emmanuel Macron, levantou a possibilidade de que aliados europeus possam ser enviados para atuar diretamente em solo ucraniano. No entanto, autoridades britânicas enfatizam que ainda não deram total aval à proposta. Apesar disso, o simples fato de essas conversas estarem acontecendo mostra o comprometimento do governo britânico em continuar apoiando a Ucrânia, mesmo com a chegada de Donald Trump ao poder. Na primavera, o primeiro-ministro britânico, Sakir, anunciará um cronograma para aumentar os investimentos em defesa do Reino Unido, elevando os gastos de 2,3% para 2,5% do PIB anualmente. No entanto, ainda não está claro se esse aumento será viável antes de 2030. Caso a proposta de enviar tropas para a Ucrânia avance, milhares de soldados britânicos poderão ser mobilizados. No entanto, líderes militares alertam que o Reino Unido não tem estrutura para travar uma guerra prolongada. Uma possível solução seria o envio de tropas adicionais da OTAN para criar uma bolha de segurança sobre uma grande parte do território ucraniano ainda livre do controle russo. Especialistas acreditam que essa estratégia fortaleceria significativamente a posição da Ucrânia nas negociações, permitindo que o país tenha maior controle sobre os termos do fim do conflito. Além disso, uma presença militar ocidental seria crucial para garantir a estabilização do país após o término da guerra. Enquanto isso, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky tem destacado a importância estratégica das vastas reservas de terras raras da Ucrânia. O país possui minerais essenciais para a fabricação de motores elétricos, ímãs de alto desempenho
e eletrônicos. Apesar da guerra, menos de 20% dessas riquezas naturais estão sob controle russo, incluindo cerca de metade dos depósitos de terras raras. Zelensky alertou que, se mantidas sob domínio de Moscou, essas riquezas poderiam ser exploradas e compartilhadas com aliados russos como Irã e Coreia do Norte. Diante desse cenário, líderes ocidentais acreditam que a única forma de convencer Vladimir Putin de que a soberania e independência da Ucrânia não podem mais ser ameaçadas é através de garantias de segurança concretas, o que, na prática, significa uma presença militar estrangeira no país. Embora a adesão à OTAN oferecesse a maior proteção possível, uma coalizão transatlântica forte e determinada já poderia representar um grande obstáculo aos planos expansionistas de Putin. Enquanto isso, a União Europeia segue reforçando sua postura defensiva. Um exemplo marcante é a Letônia, um pequeno país báltico com cerca de 2 milhões de habitantes que recentemente reintroduziu o serviço militar obrigatório. A Letônia havia abolido o alistamento em 2006, mas, diante da crescente ameaça russa, tomou a decisão de retomá-lo. Desde 1º de janeiro de 2024, jovens letões do sexo masculino devem se registrar para o serviço militar ao completar 18 anos. Embora a medida tenha encontrado resistência inicial, a escalada das tensões na região rapidamente mudou a opinião pública. Outros países nórdicos também estão se adaptando à nova realidade de segurança na Europa. A Noruega, que já possui um sistema de serviço militar obrigatório, anunciou em abril um plano ambicioso para dobrar seu orçamento de defesa e adicionar 20 mil soldados, reservistas e funcionários às suas forças armadas. Da mesma forma, a Lituânia reintroduziu o alistamento militar em 2015, prevendo um possível conflito com a Rússia. Já na Escandinávia, países como Finlândia, Suécia e Noruega possuem exércitos relativamente pequenos, mas contam com uma infraestrutura altamente eficiente para mobilizar grandes contingentes de reservistas rapidamente. O modelo finlandês é um exemplo impressionante. Embora suas forças armadas tenham apenas 13 mil soldados ativos, o país pode convocar cerca de 1 milhão de reservistas, dos quais 280 mil podem ser mobilizados de imediato. Diante desse cenário, a Europa se reorganiza para conter possíveis ameaças futuras, fortalecendo suas defesas e garantindo que sua soberania não seja comprometida por novas investidas russas. A grande questão que permanece é: o Ocidente está disposto a dar o próximo passo e estabelecer uma presença militar concreta na Ucrânia? O sistema de defesa da Finlândia reflete sua longa preparação para enfrentar agressões russas, algo que ficou evidente durante a Guerra de Inverno contra a União Soviética entre 1939 e 1940. Naquele conflito, os finlandeses resistiram bravamente, conseguindo conter o avanço soviético por um tempo significativo. O modelo militar finlandês se baseia em uma estratégia eficiente: combinar um exército profissional enxuto com uma grande reserva de civis treinados. Essa abordagem já funcionou no passado contra os russos e continua sendo um dos pilares da defesa nacional da Finlândia. Graças a essa força de reserva bem estruturada, o país consegue mobilizar rapidamente suas tropas em caso de emergência, garantindo uma defesa robusta e resiliente. Diante da crescente ameaça da Rússia, a Alemanha está reavaliando sua capacidade militar. Por décadas, o país priorizou sua recuperação econômica e a unificação política, deixando os investimentos em defesa em segundo plano. Agora, o governo alemão está implementando um plano ambicioso para revitalizar suas forças armadas, garantindo que, em caso de conflito com a Rússia, centenas de milhares de soldados e veículos possam ser mobilizados rapidamente pelo território alemão. A estratégia prevê que uma força de intervenção ocidental possa ser deslocada no período de 3 a 6 meses, utilizando a vasta infraestrutura alemã
para transportar tropas, armamentos e cerca de 200 mil veículos dos portos do Mar do Norte até os possíveis campos de batalha no leste. Um dos pontos-chave dessa logística será a Autobahn A2, uma rodovia estratégica de aproximadamente 480 km, ligando Oberhausen, no oeste, a Berlim, perto da fronteira com a Polônia. No entanto, essa via e suas diversas pontes podem se tornar alvos prioritários de ataques russos com mísseis, o que poderia atrasar significativamente a mobilização da OTAN. Para minimizar esses riscos, a Alemanha já está investindo em rotas alternativas e na construção de pontes temporárias. Além da preparação militar, o governo alemão também está desenvolvendo uma infraestrutura para sustentar esse deslocamento em larga escala. Segundo os planos em análise, comboios da OTAN terão pontos de parada a cada 300 a 500 metros para descanso e reabastecimento. Para garantir essa logística, novas regulamentações podem ser criadas, concedendo mais poderes à Polícia Federal alemã. Há até discussões sobre a reintrodução do serviço militar obrigatório, além do treinamento de oficiais para gerenciar possíveis campos de prisioneiros de guerra. A preparação para um possível conflito não se limita ao setor militar. O plano Operação Deutschland também propõe que a Alemanha se torne mais autossuficiente por meio de investimentos em geradores a diesel e energia eólica, garantindo fornecimento estável de energia em tempos de crise. O setor privado desempenha um papel fundamental nessa estratégia. Durante uma reunião em Hamburgo, o tenente-coronel Jörn Plischke sugeriu que empresas alemãs capacitem seus funcionários em habilidades essenciais para tempos de guerra, como a operação de caminhões. A principal preocupação é que cerca de 70% dos motoristas de caminhão na Alemanha são do leste europeu, e muitos poderiam deixar o país em caso de guerra, gerando um grande problema logístico. Além disso, as Forças Armadas Alemãs, Bundeswehr, estão incentivando empresas a desenvolverem planos de contingência, garantindo, por exemplo, um fornecimento próprio de energia. Para fortalecer a resposta nacional a possíveis crises, reuniões com representantes dos setores de comércio, indústria e agricultura já estão acontecendo em diversas cidades. Em Hamburgo, o governo local criou 40 novos cargos voltados para a gestão de crises e defesa civil. Com essas medidas, a Alemanha e outros países europeus estão se preparando para um cenário que esperam nunca enfrentar, mas que, diante da crescente tensão com a Rússia, não pode ser ignorado. A grande pergunta é: a Europa está realmente pronta para um conflito dessa magnitude? A Alemanha continua reforçando sua segurança interna, incluindo a criação de uma terceira companhia de defesa composta por voluntários. Além disso, o país realizou seu primeiro exercício conjunto entre civis e militares, chamado Red Storm Alpha, que teve como objetivo testar a proteção da infraestrutura portuária contra atos de sabotagem. No futuro, um segundo exercício, Red Storm Bravo, será realizado em maior escala, abrangendo os setores de transporte e logística, garantindo que a Alemanha esteja preparada para ameaças ainda mais complexas. Os planos da Bundeswehr têm recebido apoio de políticos e do setor empresarial. A Câmara de Comércio de Hamburgo enfatizou que a resiliência econômica é essencial não apenas para a estabilidade civil, mas também para a defesa militar do país. Como parte desse esforço, o ministro da Defesa, Boris Pistorius, propôs um novo serviço militar voluntário, garantindo que a Alemanha esteja plenamente preparada até 2029. O que acontece na Alemanha reflete um movimento mais amplo na Europa. A crescente percepção de que a segurança do continente está em risco e que a OTAN precisa evoluir para se adaptar. Como resposta, a aliança anunciou seu plano de defesa mais ambicioso desde a Guerra Fria, mantendo mais de 500 soldados em prontidão máxima. Embora a OTAN não exija o serviço militar obrigatório, 1/3 de seus membros ainda mantém algum tipo de conscrição,
e outros países estão considerando reintroduzi-la devido à ameaça russa. Um dos modelos mais elogiados é o da Finlândia, que mantém um sistema altamente eficiente de alistamento militar. No país, todos os homens entre 18 e 60 anos são obrigados a atender ao chamado em tempos de emergência, enquanto as mulheres podem se alistar voluntariamente. Esse modelo, que remonta à Segunda Guerra Mundial, tem sido fundamental para a defesa nacional e garante que a Finlândia possa mobilizar uma grande força treinada rapidamente, se necessário. Os soldados finlandeses passam por um treinamento rigoroso, que varia entre 165 e 347 dias, dependendo da função. Após esse período, são incorporados à reserva e permanecem disponíveis até os 50 anos. Oficiais e suboficiais podem servir na reserva até os 60 anos. Esse sistema faz da Finlândia um dos países mais preparados militarmente da Europa, garantindo que uma força massiva de reservistas treinados possa ser mobilizada em questão de dias. Enquanto a Europa se fortalece militarmente, a nova administração dos Estados Unidos, sob o comando de Donald Trump, quer encerrar a guerra na Ucrânia. Brian Lanza, conselheiro de Trump desde 2016, afirmou que a prioridade do governo será garantir a paz, sem apoiar a recuperação dos territórios ocupados pela Rússia nos últimos 3 anos. Dentro da equipe de transição de Trump, discute-se um plano para congelar a guerra no estado atual. Uma das ideias propostas seria forçar a Ucrânia a abandonar sua intenção de ingressar na OTAN por pelo menos 20 anos. Em troca, os Issimo-Assiniwa continuariam fornecendo armas a Kiev para dissuadir futuras agressões russas. A estratégia também inclui a criação de uma zona desmilitarizada de 300 quilômetros entre tropas russas e ucranianas. No entanto, ainda não está claro quem supervisionaria essa área. Um conselheiro de Trump garantiu que os EUA não enviariam tropas nem financiariam uma missão da ONU para essa finalidade. Se essa proposta avançar, a Rússia poderá consolidar seu controle sobre Luhansk, Donetsk, Zaporizhia e Kherson. Enquanto isso, a Ucrânia terá que decidir se está disposta a abrir mão de sua adesão à OTAN em troca de uma paz negociada. Diante desse cenário, a grande pergunta é: o Ocidente conseguirá equilibrar diplomacia e poder militar para garantir uma solução sustentável para o conflito? O futuro da Ucrânia e da segurança europeia pode depender das decisões dos próximos meses. Obrigado por acompanhar.